Capítulo 171 Córregos Dourados. Estrondo. 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 Soou como uma explosão nuclear quando as pedras bateram vigorosamente na estrada à frente. Rachaduras apareceram por todo o caminho à frente quando ele desmoronou e começou a deslizar montanha abaixo. Mais de 300 metros da passagem na montanha à frente foram destruídos, deixando uma grande lacuna. No entanto, Gustav continuou correndo. Imediatamente ele chegou ao limite onde a rota parava, ele dobrou os joelhos ligeiramente com força intensa. Super Zoom foi ativado. Tou. Gustavo impulsionou-se para cima com força. Suei. Seu corpo viajou para a frente acima da grande lacuna formada pela destruição da passagem na montanha. Ele podia ver os objetos pontiagudos semelhantes a ossos abaixo dele enquanto seu corpo viajava em um arco pelo ar. Zoou. Ele saltou com sucesso sobre a lacuna de 1000 pés e pousou do outro lado da passagem da montanha. Tou. Seus pés tocaram o chão a poucos metros da borda atrás dele. Gustavo levantou seu corpo de volta com uma cara séria depois de cair do outro lado. Ainda bem que consegui fazer o super salto aumentar de nível, Gustavo disse internamente enquanto se virava para olhar para trás. Era realmente uma visão intimidadora. Toda a passagem da montanha, tanto quanto os olhos podiam ver, havia sido destruída pelos grandes pedregulhos que choveram alguns momentos atrás. Olhando para baixo, a cratera profunda pode provocar o medo da morte. No entanto, Gustavo não tinha medo de olhar para o fundo que estava a mais de 10.000 pés de distância. Se alguém não pudesse voar, teria que pular ou caminhar pela superfície reta da montanha esquerda. Saltar era impossível porque agora havia uma lacuna de mais de 7.000 pés. Apenas um mestiço que pudesse andar nas paredes poderia cruzar a área como último recurso. O que aconteceria se eu tivesse caído? O MBU permitiria que os participantes fossem mortos quando falhassem em ultrapassar uma determinada região. Gustavo se perguntou se o MBU tinha uma maneira de prevenir mortes quando os participantes não conseguiam superar situações perigosas. Ele decidiu não pensar demais e se virou para continuar andando. O final dessa passagem na montanha em particular ficava a apenas alguns metros de distância. Depois de passar pela atual passagem na montanha, ele só precisaria superar mais uma montanha antes de viajar além desta região montanhosa. Em poucos segundos, Gustavo havia descido da montanha e se dirigia para a próxima. Gustavo ficou na frente da montanha de 6.000 metros de altura com flores esverdeadas e amarelas ao redor da estrutura externa. Havia outra montanha à esquerda e à direita, mas essas eram muito mais altas que esta em particular, então Gustavo decidiu escolher esta. Uma pergunta persistia na mente de Gustavo. Por que nenhuma das montanhas à frente tem uma passagem? Gustavo perguntou com um olhar de suspeita. Em outra parte do espaço, uma garota podia ser vista correndo pela superfície de um riacho dourado. Joeise. Sua velocidade fez com que a superfície do riacho se abrisse enquanto ela deslizava por ele formando ondas lineares atrás dela. Seu cabelo prateado e rosa soprava para trás enquanto ela avançava graciosamente. Ela tinha dois pequenos chifres brancos saindo de sua testa. Mesmo com aqueles chifres em seu lindo rosto, ela emitia uma vibração gentil. Ruarra. Uma grande criatura negra de repente saiu do riacho atrás. Seu corpo gigantesco cobria grande parte do riacho à frente, lançando uma grande sombra sobre a garota com chifres. A cabeça da criatura parecia um triângulo invertido e tinha escamas douradas em suas 7 nadadeiras que tinham a forma de asas de aviões. Ainda está perseguindo, ela disse internamente sem olhar para trás. A garota, que obviamente era Ang, já sabia que estava sendo perseguida por essa criatura desde o início. Quase lá, sua visão ainda estava focada no final do riacho à distância. Sus. O movimento de seu corpo aumentou em velocidade por alguns segundos, fazendo com que a criatura de água no ar caísse de volta no riacho, fazendo com que as ondas se espalhassem por todo o lugar. Devido ao grande corpo da criatura, as ondas que se espalham pelas fendas perturbam o equilíbrio da superfície do riacho, jogando Ang no ar. O corpo de Ang subiu mais de 130 pés no ar. Ela virou o corpo para a frente enquanto ainda estava no ar. Ela então o posicionou de forma que, quando seu impulso ascendente parasse, ela desceria em formato vertical. Show 1. Enquanto Ang descia do ar, a gigantesca criatura aquática de repente brotou do riacho novamente com a boca bem aberta. Seus grandes dentes pontiagudos que pareciam espadas afiadas e inquebráveis foram revelados. Ang estava caindo diretamente nas lacunas entre seus dentes. Assim que seu corpo desceu até o ponto onde ela estava perto de entrar em sua boca, Ang abriu as pernas. Com a meizoa. A sola do pé direito e esquerdo perdeu vários dentes apontados para cima. Eles pousaram diretamente em dois dentes posicionados em formato horizontal. Ela foi capaz de se equilibrar dentro de sua boca por causa da posição dos dentes da criatura. Grow. Hálito quente e jatos de água saíram da boca da criatura enquanto ela rosnava. Ang sentiu o calor intenso soprar seus cabelos para cima, e todo o seu corpo foi afogado em água misturada com os sucos estomacais da criatura.
A criatura começou a fechar a boca depois de fazer aquele rosnado. As pernas de Aang de repente começaram a vibrar em uma velocidade louca enquanto ela se agachava e saltava para cima. Sustiu. Antes que as mandíbulas da criatura pudessem se fechar completamente, seu corpo voou para fora da pequena abertura deixada. Bam! A boca da criatura se fechou com intensidade, fazendo o ar tremer rapidamente, gerando altas ondas sonoras. Para a decepção da criatura, ela só conseguiu engolir o ar. Ossos não foram esmagados como esperado. Ele olhou para frente e notou a garota de aparência humanoide correndo pela água novamente. Grow. Ele rosnou de raiva. Decepcionada com seus esforços infrutíferos, a criatura mergulhou na água novamente para perseguir a criatura de aparência insignificante que conseguiu escapar de suas garras. Capítulo 172, fim do primeiro dia. Ele rosnou de raiva. Decepcionada com seus esforços infrutíferos, a criatura mergulhou na água novamente para perseguir a criatura de aparência insignificante que conseguiu agarrar. Respingo. Zoou. Tornou-se mais irritado quando percebeu que ela estava perto de alcançar a terra. A criatura perseguiu Aang furiosamente, mas suas tentativas foram em vão. Aang alcançou com sucesso a terra à frente e continuou avançando por mais de 300 pés antes de parar. Grow. A criatura saiu do riacho e chegou à margem. Ele olhou para a criatura em terra à frente com um olhar desapontado antes de se virar e mergulhar de volta na água. Aang olhou para a área do riacho enquanto a criatura nadava para longe. Ela soltou um suspiro de alívio quando suas pernas cederam e ela caiu no chão. Ela estava correndo por esses riachos dourados nas últimas horas e estava quase exausta. Ela encontrou muitas criaturas semelhantes àquela da qual ela acabou de escapar. Sempre que ela cruzava um riacho dourado, ela só conseguia atravessar um pequeno pedaço de terra antes de encontrar outro riacho à frente. Ela cruzou um total de 13 riachos durante esse período, e o que acabou de cruzar foi o último nas proximidades. O que se via à frente era um campo plano. Aang descansou um pouco antes de se levantar. Não devo ceder. Tenho certeza que ele ainda deve seguir em frente mesmo diante das dificuldades. Ela disse com um olhar de determinação escrito em todo o rosto antes de avançar. SUS. Menos piso 617 sala de vigilância. Velocidade e reflexos magníficos. O mais alto até agora, e de seus dados, sua linhagem está relacionada à velocidade. No entanto, não há nada de especial sobre a velocidade, já que todos os mestiços recebem um upgrade na aptidão física. Se isso é tudo que ela pode oferecer, então temo que não seja bom o suficiente. No entanto, ela se mostra muito promissora, então vou continuar observando-a, Gradier Xanatos disse internamente enquanto olhava para a parte da tela que mostrava Aang. Ele virou o rosto e olhou para outra parte da tela que mostrava um garoto de cabelo loiro sujo escalando o topo de uma enorme montanha com as próprias mãos. Gradier Xanatos lembrou de ter visto a atuação de Gustavo ao passar pela serra anterior, mesmo com a quantidade de pedregulhos que desencadeou. Este menino da família Oslo. Ele realmente é um talento oculto. Os superiores já devem ter notado ele, assim como os outros. Se ele continuar assim, pode ser escolhido. Gradier Xanatos não foi o único que ficou impressionado com o desempenho de Gustavo até agora. Mesmo os jovens que passaram no teste especial assistiram com um olhar de admiração. Alguns deles começaram a comparar Gustavo consigo mesmos, imaginando se seriam capazes de fazer o mesmo. A maioria deles concluiu que provavelmente demorariam alguns minutos antes de conseguirem cruzar a passagem destruída na montanha. Em outras 4 horas, os participantes em todo o espaço de teste começaram a desacelerar porque o céu já estava escurecendo. Eles perceberam que o céu aqui deve imitar o céu original, e o escurecimento significa que o dia estava chegando ao fim. Os que ainda não haviam sido desclassificados puderam ver que a bola de luz verde agora estava maior, e isso significava que eles estavam se aproximando. Ainda assim, eles sabiam que provavelmente levaria mais um dia de viagem antes que pudessem chegar à bola de luz porque ainda parecia longe. Neste momento, ocorreu a todos que não perceberam antes que passariam mais de um dia dentro do espaço de teste. Então, eles teriam que encontrar comida e água por conta própria. Os candidatos começaram a procurar comida e água. Para sua decepção, encontrar comida e água era quase impossível. A comida era de pequenos frutos crescendo em uma árvore que nunca seriam suficientes para saciar sua fome atual, enquanto a água tinha gosto por ser dos rios de cor dourada. Muitos participantes iriam dormir com o estômago vazio, pois não conseguiam encontrar comida ou fonte de água nas proximidades. Agora eles realmente entendiam por que essa fase era chamada de fase de resistência. Gustavo encontrou um belo galpão embaixo de uma grande árvore posicionada ao lado de um rio estreito que seguia para o leste. Já estava escuro e ele havia atravessado com sucesso a região montanhosa algumas horas atrás. Seu plano era passar a noite debaixo da sombra. Ele estava em uma área que tinha um campo plano e longos rios. Ele já havia atravessado vários rios. Gustavo encostou as costas na árvore e olhou para a bola de luz verde à distância. Não havia sol nem lua no espaço.
A bola verde complementava os dois e era brilhante o suficiente durante o dia e a noite. Devo levar cerca de meio-dia ou quase um dia inteiro a mais para chegar lá. Eu poderia me mover durante a noite para fechar ainda mais a lacuna, mas devo reabastecer minhas energias agora. Seria arriscado cair em armadilhas durante a viagem durante a noite, e não consigo sair delas por falta de energia. Gustavo murmurou enquanto olhava para seus pontos de energia. Energia, 390 dividido por 3.200. Ele notou que havia gasto muitos pontos de energia e provavelmente gastaria o mesmo no dia seguinte. Pelo lado positivo, posso terminar meu jantar aqui seguindo a luz, pensou Gustavo e começou a tirar algo de seu dispositivo de armazenamento. Jim. Um grande equipamento semelhante a um forno apareceu na frente de Gustavo com um flash brilhante de luz azul. Este dispositivo de forma retangular era o mesmo que Gustavo armazenava comida para levar consigo para onde quer que fosse. Ainda bem que trouxe minhas iguarias caseiras comigo, disse ele com um olhar de alegria enquanto abria o equipamento de armazenamento de alimentos. Capítulo 171 Córregos Dourados. Estrondo. 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 Soou como uma explosão nuclear quando as pedras bateram vigorosamente na estrada à frente. Rachaduras apareceram por todo o caminho à frente quando ele desmoronou e começou a deslizar montanha abaixo. Mais de 300 metros da passagem na montanha à frente foram destruídos, deixando uma grande lacuna. No entanto, Gustav continuou correndo. Imediatamente ele chegou ao limite onde a rota parava, ele dobrou os joelhos ligeiramente com força intensa. Super Zoom foi ativado. Tou. Gustavo impulsionou-se para cima com força. Suei. Seu corpo viajou para frente acima da grande lacuna formada pela destruição da passagem na montanha. Ele podia ver os objetos pontiagudos semelhantes a ossos abaixo dele enquanto seu corpo viajava em um arco pelo ar. Zoou. Ele saltou com sucesso sobre a lacuna de 1.000 pés e pousou do outro lado da passagem da montanha. Tou. Seus pés tocaram o chão a poucos metros da borda atrás dele. Gustavo levantou seu corpo de volta com uma cara séria depois de cair do outro lado. Ainda bem que consegui fazer o super salto aumentar de nível, Gustavo disse internamente enquanto se virava para olhar para trás. Era realmente uma visão intimidadora. Toda a passagem da montanha, tanto quanto os olhos podiam ver, havia sido destruída pelos grandes pedregulhos que choveram alguns momentos atrás. Olhando para baixo, a cratera profunda pode provocar o medo da morte. No entanto, Gustavo não tinha medo de olhar para o fundo que estava a mais de 10.000 pés de distância. Se alguém não pudesse voar, teria que pular ou caminhar pela superfície reta da montanha esquerda. Saltar era impossível porque agora havia uma lacuna de mais de 7.000 pés. Apenas um mestiço que pudesse andar nas paredes poderia cruzar a área como último recurso. O que aconteceria se eu tivesse caído? O MBU permitiria que os participantes fossem mortos quando falhassem em ultrapassar uma determinada região. Gustavo se perguntou se o MBU tinha uma maneira de prevenir mortes quando os participantes não conseguiam superar situações perigosas. Ele decidiu não pensar demais e se virou para continuar andando. O final dessa passagem na montanha em particular ficava a apenas alguns metros de distância. Depois de passar pela atual passagem na montanha, ele só precisaria superar mais uma montanha antes de viajar além desta região montanhosa. Em poucos segundos, Gustavo havia descido da montanha e se dirigia para a próxima. Gustavo ficou na frente da montanha de 6.000 metros de altura com flores esverdeadas e amarelas ao redor da estrutura externa. Havia outra montanha à esquerda e à direita, mas essas eram muito mais altas que esta em particular, então Gustavo decidiu escolher esta. Uma pergunta persistia na mente de Gustavo. Por que nenhuma das montanhas à frente tem uma passagem? Gustavo perguntou com um olhar de suspeita. Em outra parte do espaço, uma garota podia ser vista correndo pela superfície de um riacho dourado. Joeise. Sua velocidade fez com que a superfície do riacho se abrisse enquanto ela deslizava por ele formando ondas lineares atrás dela. Seu cabelo prateado e rosa soprava para trás enquanto ela avançava graciosamente. Ela tinha dois pequenos chifres brancos saindo de sua testa. Mesmo com aqueles chifres em seu lindo rosto, ela emitia uma vibração gentil. Ruarra. Uma grande criatura negra de repente saiu do riacho atrás. Seu corpo gigantesco cobria grande parte do riacho à frente, lançando uma grande sombra sobre a garota com chifres. A cabeça da criatura parecia um triângulo invertido e tinha escamas douradas em suas 7 nadadeiras que tinham a forma de asas de aviões. Ainda está perseguindo, ela disse internamente sem olhar para trás. A garota, que obviamente era Aang, já sabia que estava sendo perseguida por essa criatura desde o início. Quase lá, sua visão ainda estava focada no final do riacho à distância. Sus. O movimento de seu corpo aumentou em velocidade por alguns segundos, fazendo com que a criatura de água no ar caísse de volta no riacho, fazendo com que as ondas se espalhassem por todo o lugar. Devido ao grande corpo da criatura, as ondas que se espalham pelas fendas perturbam o equilíbrio da superfície do riacho, jogando Aang no ar.
O corpo de Aang subiu mais de 130 pés no ar. Ela virou o corpo para a frente enquanto ainda estava no ar. Ela então o posicionou de forma que, quando seu impulso ascendente parasse, ela desceria em formato vertical. Show 1. Enquanto Aang descia do ar, a gigantesca criatura aquática de repente brotou do riacho novamente com a boca bem aberta. Seus grandes dentes pontiagudos que pareciam espadas afiadas e inquebráveis foram revelados. Aang estava caindo diretamente nas lacunas entre seus dentes. Assim que seu corpo desceu até o ponto onde ela estava perto de entrar em sua boca, Aang abriu as pernas. Com a meizoa. A sola do pé direito e esquerdo perdeu vários dentes apontados para cima. Eles pousaram diretamente em dois dentes posicionados em formato horizontal. Ela foi capaz de se equilibrar dentro de sua boca por causa da posição dos dentes da criatura. Grow. Hálito quente e jatos de água saíram da boca da criatura enquanto ela rosnava. Aang sentiu o calor intenso soprar seus cabelos para cima, e todo o seu corpo foi afogado em água misturada com os sucos estomacais da criatura. A criatura começou a fechar a boca depois de fazer aquele rosnado. As pernas de Aang de repente começaram a vibrar em uma velocidade louca enquanto ela se agachava e saltava para cima. Sustiu. Antes que as mandíbulas da criatura pudessem se fechar completamente, seu corpo voou para fora da pequena abertura deixada. Bam! A boca da criatura se fechou com intensidade, fazendo o ar tremer rapidamente, gerando altas ondas sonoras. Para a decepção da criatura, ela só conseguiu engolir o ar. Ossos não foram esmagados como esperado. Ele olhou para frente e notou a garota de aparência humanoide correndo pela água novamente. Grow. Ele rosnou de raiva. Decepcionada com seus esforços infrutíferos, a criatura mergulhou na água novamente para perseguir a criatura de aparência insignificante que conseguiu escapar de suas garras. Capítulo 162, fim do primeiro dia. Ele rosnou de raiva. Decepcionada com seus esforços infrutíferos, a criatura mergulhou na água novamente para perseguir a criatura de aparência insignificante que conseguiu agarrar. Respingo. Zoou. Tornou-se mais irritado quando percebeu que ela estava perto de alcançar a terra. A criatura perseguiu Aang furiosamente, mas suas tentativas foram em vão. Aang alcançou com sucesso a terra à frente e continuou avançando por mais de 300 pés antes de parar. Grow. A criatura saiu do riacho e chegou à margem. Ele olhou para a criatura em terra à frente com um olhar desapontado antes de se virar e mergulhar de volta na água. Aang olhou para a área do riacho enquanto a criatura nadava para longe. Ela soltou um suspiro de alívio quando suas pernas cederam e ela caiu no chão. Ela estava correndo por esses riachos dourados nas últimas horas e estava quase exausta. Ela encontrou muitas criaturas semelhantes àquela da qual ela acabou de escapar. Sempre que ela cruzava um riacho dourado, ela só conseguia atravessar um pequeno pedaço de terra antes de encontrar outro riacho à frente. Ela cruzou um total de 13 riachos durante esse período, e o que acabou de cruzar foi o último nas proximidades. O que se via à frente era um campo plano. Aang descansou um pouco antes de se levantar. Não devo ceder. Tenho certeza que ele ainda deve seguir em frente mesmo diante das dificuldades. Ela disse com um olhar de determinação escrito em todo o rosto antes de avançar. SUS. Menos piso 617 sala de vigilância. Velocidade e reflexos magníficos. O mais alto até agora, e de seus dados, sua linhagem está relacionada à velocidade. No entanto, não há nada de especial sobre a velocidade, já que todos os mestiços recebem um upgrade na aptidão física. Se isso é tudo que ela pode oferecer, então temo que não seja bom o suficiente. No entanto, ela se mostra muito promissora, então vou continuar observando-a, Gradier Xanatos disse internamente enquanto olhava para a parte da tela que mostrava Aang. Ele virou o rosto e olhou para outra parte da tela que mostrava um garoto de cabelo loiro sujo escalando o topo de uma enorme montanha com as próprias mãos. Gradier Xanatos lembrou de ter visto a atuação de Gustavo ao passar pela serra anterior, mesmo com a quantidade de pedregulhos que desencadeou. Este menino da família Oslo. Ele realmente é um talento oculto. Os superiores já devem ter notado ele, assim como os outros. Se ele continuar assim, pode ser escolhido. Gradier Xanatos não foi o único que ficou impressionado com o desempenho de Gustavo até agora. Mesmo os jovens que passaram no teste especial assistiram com um olhar de admiração. Alguns deles começaram a comparar Gustavo consigo mesmos, imaginando se seriam capazes de fazer o mesmo. A maioria deles concluiu que provavelmente demorariam alguns minutos antes de conseguirem cruzar a passagem destruída na montanha. Em outras 4 horas, os participantes em todo o espaço de teste começaram a desacelerar porque o céu já estava escurecendo. Eles perceberam que o céu aqui deve imitar o céu original, e o escurecimento significa que o dia estava chegando ao fim. Os que ainda não haviam sido desclassificados puderam ver que a bola de luz verde agora estava maior, e isso significava que eles estavam se aproximando. Ainda assim, eles sabiam que provavelmente levaria mais um dia de viagem antes que pudessem chegar à bola de luz porque ainda parecia longe.
Neste momento, ocorreu a todos que não perceberam antes que passariam mais de um dia dentro do espaço de teste. Então, eles teriam que encontrar comida e água por conta própria. Os candidatos começaram a procurar comida e água. Para sua decepção, encontrar comida e água era quase impossível. A comida era de pequenos frutos crescendo em uma árvore que nunca seriam suficientes para saciar sua fome atual, enquanto a água tinha gosto por ser dos rios de cor dourada. Muitos participantes iriam dormir com o estômago vazio, pois não conseguiam encontrar comida ou fonte de água nas proximidades. Agora eles realmente entendiam por que essa fase era chamada de fase de resistência. Gustavo encontrou um belo galpão embaixo de uma grande árvore posicionada ao lado de um rio estreito que seguia para o leste. Já estava escuro e ele havia atravessado com sucesso a região montanhosa algumas horas atrás. Seu plano era passar a noite debaixo da sombra. Ele estava em uma área que tinha um campo plano e longos rios. Ele já havia atravessado vários rios. Gustavo encostou as costas na árvore e olhou para a bola de luz verde à distância. Não havia sol nem lua no espaço. A bola verde complementava os dois e era brilhante o suficiente durante o dia e a noite. Devo levar cerca de meio-dia ou quase um dia inteiro a mais para chegar lá. Eu poderia me mover durante a noite para fechar ainda mais a lacuna, mas devo reabastecer minhas energias agora. Seria arriscado cair em armadilhas durante a viagem durante a noite, e não consigo sair delas por falta de energia. Gustavo murmurou enquanto olhava para seus pontos de energia. Energia, 390 dividido por 3.200. Ele notou que havia gasto muitos pontos de energia e provavelmente gastaria o mesmo no dia seguinte. Pelo lado positivo, posso terminar meu jantar aqui seguindo a luz, pensou Gustavo e começou a tirar algo de seu dispositivo de armazenamento. Jim. Um grande equipamento semelhante a um forno apareceu na frente de Gustavo com um flash brilhante de luz azul. Este dispositivo de forma retangular era o mesmo que Gustavo armazenava comida para levar consigo para onde quer que fosse. Ainda bem que trouxe minhas iguarias caseiras comigo, disse ele com um olhar de alegria enquanto abria o equipamento de armazenamento de alimentos. Capítulo 175 Concorrentes. Ele pousou em uma pequena pedra na frente e respirou ar fresco. Suas roupas e cabelos pingavam água, dando-lhe uma espécie de olhar radiante. Ele estava aprendendo a respiração por mais de 30 minutos. Finalmente passei por aquela região, Gustavo murmurou enquanto se virava para olhar para trás. O ataque debaixo de água passou a ser aquele que envenenou os seres vivos com os quais entrou em contato. Gustavo percebeu isso ao usar os olhos de Deus. Por um momento, ele pode ver as outras plantas nas proximidades secando instantaneamente. Isso o fez perceber o quão mortal era a substância negra. Suas roupas ainda estavam bem porque a substância afetava apenas seres vivos, mas se ele não tivesse imunidade a toxinas, suas roupas provavelmente seriam a única coisa que escaparia daquela região inteira. Ele soltou outro suspiro de alívio e se virou para olhar para a bola verde de luz à frente, que agora era muito grande neste ponto. Parecia muito mais perto e mais brilhante do que antes. Acho que esta é a última região que preciso atravessar antes de chegar à bola de luz. Gustavo olhou para a paisagem à frente com um sorriso. Em sua linha de visão havia uma paisagem repleta de leitos rochosos. Leitos de rochas de cores diferentes podiam ser vistos à frente em ambos os lados dos caminhos. O caminho à frente era largo o suficiente para caber 10 pessoas caminhando lado a lado. Vários milhares de metros à esquerda e à direita havia outros caminhos que também levavam à bola de luz verde. Os caminhos eram o que separavam os leitos rochosos, senão todo o lugar seria um campo de leitos rochosos. Sus. Gustavo não perdeu tempo antes de avançar mais uma vez. Clang, clang, clang. Sons de batalha soaram quando um jovem com cabelos cor de água enfrentou duas máquinas que foram construídas para se parecer com antropóides. Ambos tinham até 3 metros de altura. A altura deles contrastava com a do menino que tinha apenas 1,5 metros de altura. Suege. 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 Ele se esquivou de algumas substâncias semelhantes a fios de seda que eles dispararam e se moveram em direção às suas costas. Um borrão vermelho foi formado devido à sua intensa velocidade. Ele chegou atrás da máquina antropóide à direita e estendeu a mão para agarrar a perna da máquina. Aceleração da composição. Ele disse internamente enquanto seus olhos brilhavam em uma cor vermelha brilhante. Metade da perna da máquina perdeu a cor instantaneamente e envelheceu. Rachadura. Quando a máquina virou e colocou aquela perna no chão, ela instantaneamente começou a rachar e desmoronar completamente. A máquina começou a cair para a frente, mas rapidamente colocou outra perna na frente para se sustentar. Isso deu ao menino a chance de causar dano ao outro. Ele saltou para cima enquanto esticava as duas mãos que estavam cobertas de vermelho. Bam! Suas palmas fizeram contato com o cabeçote da segunda máquina e ela começou a envelhecer, uma parte dela se desfez em pó. Ele imediatamente estendeu a mão direita e agarrou um objeto azul redondo escondido no fundo do corpo da máquina. Blur. Blur.
Fios e um pouco de líquido verde jorraram quando ele arrancou o objeto e saltou da criatura. Plop! As luzes no corpo da máquina imediatamente se apagaram e ela caiu no chão. Bang! O menino deu um pulo para trás desviando de um jato esbranquiçado de líquido que disparou em direção ao seu lado esquerdo. A outra máquina que perdeu uma de suas pernas disparou e se impulsionou para frente com o resto de suas 5 pernas. Claro, foi muito mais lento, então o garoto conseguiu desviar de cada um de seus ataques facilmente e chegou atrás de suas pernas mais uma vez. Ele estendeu a mão e tocou outra perna. Aconteceu a mesma coisa que antes. A perna mecânica da criatura envelheceu instantaneamente e começou a desmoronar no momento em que tentou se apoiar nela. O menino correu ao redor do corpo da criatura repetidamente por um minuto. Quando terminou, a criatura não tinha mais pernas para andar e caiu no chão. O menino terminou em alguns momentos e olhou para frente. Ele estava atualmente se aproximando da borda da área de floresta em que estava atualmente. Depois de alguns minutos, ele chegou ao final da região e olhou para os leitos rochosos à frente. Ainda bem que não descansei a noite inteira. Devo chegar à bola de luz depois desta região. Seu rosto de repente se iluminou com um sorriso. Eu serei o primeiro a chegar lá, ele murmurou antes de se afastar. Em outra parte do piso de teste, uma garota de pele verde segurando uma foice conjurada de energia vermelha balançou-a ferozmente em 3 dias decapitando-os de uma só vez. Mesmo depois de fazer isso, os ais ainda estavam indo para ela, mas a falta de recursos visuais os atrasou. Ela conjurou outra foice e jogou as duas em suas mãos. SKRRYHH. SKRRYHH. Eles giraram vigorosamente e perfuraram o peito de ambos os ais na frente. Eles desligaram instantaneamente. Ela não perdeu tempo em correr para a esquerda enquanto estendia a palma da mão. Crashum. Uma adaga feita de energia vermelha saiu do meio da palma da mão e perfurou o peito da Ia também. Crashum. Surpreendentemente, a Ia ainda estava se movendo mesmo depois que ela fez isso, mas ela ainda não havia terminado. Bam. Sua palma bateu na coronha da adaga vermelha, empurrando-a ainda mais para dentro. Troin. A Ia imediatamente desligou. 4 ais com partes incompletas do corpo podem ser vistas ao seu redor. Ela havia lidado com sucesso com todos eles que a atacaram. Ela não perdeu tempo em seguir em frente, deixando a região em que estava atualmente. Várias centenas de metros à frente, uma paisagem cheia de rochas pode ser vista. Droga, mesmo no subsolo esses bastardos ainda vieram atrás de mim. Uma voz alta pode ser ouvida dentro de um espaço escuro. Um menino com cabelo laranja espetado podia ser visto de pé em um pedaço circular de rocha que se projetava do chão. Este pedaço de rocha o estava movendo para frente em velocidade extrema e havia 2 grandes paredes de rocha cobrindo suas costas enquanto ele controlava as paredes bloqueando sua frente para se separar, criando um caminho para ele enquanto ele se movia. Capítulo 176, deixando todos incrédulos. Ele estava atualmente se movendo no subsolo. Estrondo. As paredes de rocha atrás dele foram destruídas e 2 grandes ais de aparência humanoide podiam ser vistos perseguindo-o por trás. Os ais pareciam ferozes devido aos múltiplos canhões que se estendiam de seus corpos. Eles dispararam para frente com velocidade e começaram a diminuir a distância entre eles e o menino enquanto disparavam vários feixes. Ele rapidamente se virou e estendeu as 2 mãos para tocar as paredes à direita e à esquerda. Frububu. As paredes retombaram com intensidade antes de desmoronar em pedaços, fazendo com que as pedras caíssem para trás e criassem outra parede. Enquanto vários picos também dispararam das paredes atrás, esfaqueando os 2 Jás. Eles imediatamente se desfizeram no contato instantâneo com o corpo dos ais. Estrondo. Estrondo. As paredes que ele criou para se defender também foram explodidas em pedacinhos quando os ais dispararam feixes de energia de seus canhões. Bang! A força o jogou para trás. Seu corpo viajou por várias centenas de metros antes. Bam! Ele bateu em uma parte da parede à frente que não foi capaz de manipular para abrir para ele. Esta parte da parede subterrânea era diferente daquelas que ele controlava facilmente anteriormente. Enquanto seu corpo estava sendo catapultado para frente devido à explosão, ele fez uso de sua habilidade de linhagem e tentou manipular as paredes à frente para abrir para ele, mas não adiantou e ele acabou batendo nela. Os enormes ais ainda estavam indo em sua direção enquanto ele tentava controlar as paredes à frente para se afastar, mas ainda não conseguia. Dane-se. Parece que eu tenho que fazer isso da maneira normal. Ele gritou com um tom de aborrecimento depois de se levantar. Easy. Ele bateu os pés no chão e foi imediatamente catapultado para cima pelo chão embaixo. Seu corpo subiu no ar e quando ele chegou à parede, abriu uma espécie de túnel para ele que o levou à superfície. Em poucos segundos, ele estava em campo aberto. Ele pousou no chão e rapidamente fechou o bueiro que criou abaixo dele. Easy. 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 Ele pisou no chão 3 vezes e as aberturas que ele criou no subsolo começaram a desmoronar e fechar. Caramba! O menino cuspiu. Parece que vou ter que seguir em frente a pé.
Ele falou com um olhar reprimido enquanto olhava para a paisagem à sua frente, repleta de rochas de cores diferentes. Várias horas depois, alguns participantes conseguiram passar com sucesso pelas regiões anteriores e começaram a chegar à última região, um após o outro. Ang também estava entre esses participantes. Ela ainda estava tão enérgica como sempre, embora tivesse enfrentado muitas dificuldades como o resto antes de chegar aqui. Isso foi atribuído principalmente ao fato de que ela também trouxe comida com ela. Neste momento, mais de 1000 participantes foram eliminados durante esta fase. Apenas cerca de 500 ficaram vagando pela região dos leitos rochosos. Menos Torre MB, o piso 602. Este salão era onde os mestiços que passaram no teste especial assistiram à segunda fase do teste de admissão MB. A segunda fase do vestibular não foi exibida ao público, então eles praticamente tiveram o privilégio especial de assistir, já que foram considerados os melhores entre seus pares. Cerca de 50 pessoas estavam aqui e os alunos da Echelon Academy ocupavam 35% da população. Os demais haviam se formado em outras escolas da cidade e eram considerados prodígios entre seus pares, mas apenas 3 pessoas entre todos os alunos que passaram no teste especial foram escolhidos para ser uma classe especial. A classe especial, como o nome indicava, era aquela que o MBU considerava especial e eles tinham privilégios especiais que o MBU planejava revelar no final do teste. Hendrik estava entre as 3 classes especiais escolhidas em Plankton City. Houve também um dos colegas de classe de Gustav que foi escolhido enquanto a terceira pessoa era de uma escola diferente. Hoje foi o segundo dia e também o fim da segunda fase, mas nenhuma das turmas especiais se deu ao trabalho de dar as caras por aqui. Todos atualmente dentro do salão eram apenas mestiços que conseguiram passar no teste especial. Conversa. 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 O salão estava barulhento devido à filmagem sendo exibida em uma parte da tela. Como? Como ele está primeiro? Um deles gritou com um olhar de descrença. Menos também não entendo. Menos isso deve ser um sonho, né? Como ele é poderoso o suficiente para realizar esses feitos? Menos inacreditável. Eu me recuso a aceitar isso. O lado do corredor onde os ex-alunos da Echelon Academy se reuniam era o mais barulhento. G. Gustavo. Ele está muito mais poderoso agora comparado ao tempo que ele me derrotou, uma garota muito bonita com longos cabelos negros murmurou enquanto olhava para a tela à frente. Aqui estava eu pensando que o havia superado, ela acrescentou internamente com um sorriso irônico no rosto. Essa garota passou a ser a mais bonita na sala agora. Ela tinha olhos puxados junto com um rosto de boneca e lindos longos cabelos negros. O uniforme branco nela a fazia parecer muito angelical, mas na realidade ela estava longe de ser isso. O que foi isso, Yuiko? O que você quer dizer com, ele derrotou você? Uma garota perguntou do lado. É. Eu disse isso. Yuiko perguntou com um olhar confuso. Tenho certeza que ouvi você dizer isso, disse a garota ao lado dela. Você deve ter ouvido errado, Yuiko negou mais uma vez. HM, tudo bem. A garota falou com um olhar suspeito antes de acrescentar, mas você acredita que a pessoa que está sendo exibida lá em cima é realmente Gustavo? A garota perguntou enquanto apontava para o canto superior esquerdo da tela à frente. E o Eco não sabia como responder e continuou olhando para frente com um olhar de perplexidade. Eu não acredito que seja ele, deve ser outra pessoa que se parece com ele. Vamos esperar até que seus nomes sejam listados depois desse rosto. A garota ao lado dela disse. De jeito nenhum esse cara elegante, charmoso e poderoso é Gustavo. A maioria das garotas da Echelon Academy tinha esse pensamento. Na tela, Gustavo podia ser visto levantando uma grande pedra que era tão grande quanto um grande caminhão enquanto caminhava para frente. Capítulo 177, Eu serei o primeiro. Na tela, Gustavo podia ser visto levantando uma enorme pedra que era tão grande quanto um grande caminhão enquanto caminhava para frente. O salão inteiro estava em estado de descrença porque eles não achavam que alguém seria forte o suficiente para fazer isso. Eles começaram a se perguntar se a habilidade de Gustavo Godlin estava relacionada à força. Que maneira espetacular de superar a mudança na força gravitacional, Gradier Chanatos pensou com um olhar surpreso em seu rosto enquanto olhava para a tela em frente. Neste momento, Gustavo estava atravessando a região dos leitos rochosos. Imediatamente ele entrou na região, ele notou a mudança na força gravitacional. A princípio, foi uma mudança muito leve que não pode ser facilmente percebida. No entanto, como Gustavo tinha uma linhagem relacionada à gravidade, ele foi capaz de senti-la imediatamente. Enquanto avançava, notou que a força gravitacional diminuía cada vez mais. Seu corpo estava começando a ficar mais leve, e foi pisando no chão, poeira quase imperceptível flutuava para cima sem voltar para baixo. Gustavo pausou seu movimento alguns minutos depois de entrar na região e sorriu. Ele se virou e voltou para o início da região. Gustavo aproximou-se da rocha em que pousou ao chegar e a examinou de cima a baixo. Ele media até 90 pés de altura. A mão de Gustavo estava revestida de um brilho branco quando ele perfurou a rocha em partes específicas, fazendo com que os detritos se espalhassem por todo o lugar.
Ele pulou para a parte de trás da rocha depois de fazer isso e estendeu as duas palmas. Bam! Imediatamente suas palmas fizeram contato com a rocha, uma grande parte dela rolou pela frente. Um buraco enorme foi formado dentro da rocha quando a pedra rolou em direção à região dos leitos rochosos. Gustavo passou pelo buraco que criou e saiu do outro lado. Ele chegou na frente da enorme pedra e agarrou os dois lados antes de levantá-la. Liseiras rachaduras apareceram nas partes que ele agarrou ao erguê-lo e colocá-lo sobre os ombros. Isso deve ser pesado o suficiente para me levar até o fim, Gustavo murmurou ligeiramente enquanto dava um passo à frente. Bam, 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 bam. Cada passo que ele dava causava um som estrondoso semelhante ao de um titã andando pelo local. Este mesmo evento levou ao que todos viram na tela. Gustavo pegou a pedra para aumentar o peso porque notou as mudanças gravitacionais quando caminhava pela região dos leitos rochosos. Quanto mais uma pessoa viajava, mais seu peso corporal diminuía. Gustavo percebeu que chegaria a um ponto em que a pessoa não conseguiria mais andar no chão e todos começariam a flutuar. Ele estava certo em sua especulação porque, a essa altura, os alicerces estavam todos no ar e a única coisa que se via à frente era uma paisagem plana. Os céus estavam cheios de pedras flutuando para cima, e cada passo que Gustavo dava neste ponto parecia leve, mesmo com a pedra em seu ombro. Gustavo poderia contrariar a força gravitacional porque ainda tinha um recipiente de energia gravitacional. No entanto, ele não quis revelar isso. Ele havia decidido que revelaria algumas de suas habilidades durante o teste de admissão, não todas. Ele ainda manteria alguns escondidos e revelaria alguns no momento certo. Neste momento, Gustavo já podia ver a bola de luz verde à frente. Ele calculou que só precisaria viajar cerca de 1 a 2 horas antes de chegar lá. Ao contrário de antes, seus passos agora eram mais leves e quase não faziam barulho. No entanto, ele ainda era pesado o suficiente para resistir à mudança na tração gravitacional. Com o progresso de Gustave, muitos participantes foram chegando à região. Ao contrário dele, a maioria deles não notou a mudança na força gravitacional até que tivessem avançado bastante. Alguns deles que perceberam isso anteriormente ativaram sua linhagem enquanto avançavam. Eles não achavam que a atração gravitacional continuaria enfraquecendo enquanto viajavam mais longe. Os participantes mais próximos da bola de luz verde depois de Gustave eram os mesmos três que Gradier Chanatos achava que tinham potencial. O menino de Araquá e baixa estatura desacelerou o fluxo da força gravitacional. A desaceleração da gravidade permitiu que ele viajasse normalmente pelo caminho entre os leitos rochosos que levavam a bola verde de luz à frente. Um brilho vermelho de luz o cobriu enquanto ele avançava. Usar essa habilidade de linhagem consumia muito de sua energia, então, ao contrário de suas expectativas, ele só podia caminhar ao longo do caminho em vez de correr para economizar energia. Especialmente quando ele notou que a mudança na força gravitacional aumentava cada vez mais conforme ele avançava. O garoto de cabelo laranja espetado não conseguia controlar o solo abaixo como costumava fazer em outras regiões. Ele achou muito difícil manipular o solo, então só podia deixar sua perna afundar meio metro no chão enquanto continuava avançando. O chão cobriu sua perna enquanto ele avançava um passo de cada vez. Devido a este fator, ele foi protegido da mudança na força gravitacional. Seu corpo não flutuaria para cima enquanto ele viajava mais longe, mas ele não podia se mover tão rápido quanto queria. A garota de pele verde surpreendentemente não foi realmente afetada pela mudança na força gravitacional. Uma aura vermelha de luz cobria seu corpo enquanto ela avançava com facilidade. Era como se ela não tivesse sido afetada. Enquanto os três viajavam em rotas diferentes em direção à bola de luz verde, eles tiveram um pensamento semelhante em mente. Eu serei o primeiro a chegar à bola de luz. Outros participantes que não estavam equipados com uma linhagem que pudesse ajudá-los a passar por essa região começaram a flutuar. Como não tinham o poder de voar, perderam o equilíbrio. Capítulo 178 Alcançando a bola de luz. Outros participantes que não estavam equipados com uma linhagem que pudesse ajudá-los a passar por essa região começaram a flutuar. Como não tinham o poder de voar, perderam o equilíbrio. Quando uma pessoa começa a flutuar e não consegue controlar seus movimentos no ar ou fica incapacitada, quando chega a uma determinada altura no céu, algo acontece. Um misterioso brilho de luz os cercaria e eles desapareceriam. Os participantes que testemunharam isso poderiam adivinhar que o conjunto de participantes que desapareceram foi desqualificado. Quando Ang chegou a esta região cerca de 30 minutos atrás, ela também sentiu a mudança na força gravitacional. Ainda assim, por razões conhecidas por ela, ela não se incomodou. Ela apenas sorriu e aumentou sua velocidade de corrida. Sus. No momento ela estava se aproximando da bola de luz enquanto disparava pelo caminho que levava a ela. Surpreendentemente, ela não foi afetada pela força gravitacional. Na velocidade em que ela estava se movendo, não demoraria muito para alcançar os três mais próximos da bola de luz. Ela logo se encontraria com os outros, incluindo Gustav, embora viajassem em rotas diferentes. Menos 1 hora depois.
Gustavo já podia ver a bola de luz acima do solo, a milhares de metros de distância de sua posição. A bola de luz verde era brilhante, mas não era tão grande quanto Gustavo esperava. Era comparável a um prédio de 10 andares em altura, mas era esférico como um ovo. Não era muito claro, então Gustavo se perguntou por que eles podiam vê-lo claramente do ponto de partida. Pela forma como era visível de longe, ele esperava que chegar perto danificasse gravemente as retinas devido ao brilho. Surpreendentemente, as coisas eram um pouco diferentes do que ele imaginava. Ele olhou em volta e notou que todos os caminhos levavam à área específica onde a luz verde esférica estava suspensa no ar. Diferentes caminhos se estendiam de todas as direções da fase de teste, e todos levavam a bola de luz verde que estava no meio. Gustavo agora entendia por que nunca conheceu ninguém no início enquanto viajava para este lugar. Isso ocorreu porque todos foram posicionados em formato circular no final da fase de teste, portanto, ao avançar, eles se aproximaram da bola de luz verde de todas as direções. A bola de luz verde estava no meio do espaço. Havia uma barricada de luz brilhando da luz verde esférica que tocava a superfície do solo. Gustavo percebeu instantaneamente que dentro do espaço daquela barricada de luz verde era onde ele precisava entrar para completar esta fase. Ele começou a caminhar em direção a ela casualmente. As pequenas bolinhas no ar neste ponto eram muito densas. Em contraste, na área onde a luz verde esférica estava localizada, nada foi encontrado no ar. Gustavo caminhou cautelosamente em direção ao espaço de luz barricado. Ele sabia como as coisas eram imprevisíveis quando se tratava do MBL. Houve muitas surpresas desde o início desta fase de teste, então sua mente estava alerta para qualquer tipo de mudança ao seu redor. Depois de mais 10 minutos de caminhada, Gustavo estava a apenas alguns metros de alcançar a luz que brilhava na bola esférica acima. Ele finalmente chegou lá em alguns segundos e parou na frente dela com uma expressão de surpresa. Parece que me enganei, ele disse internamente enquanto olhava para a parede de luz. Ele pensou que haveria algum último obstáculo que precisava superar, mas para sua surpresa, não havia. Gustavo levantou o pé direito e avançou para entrar no espaço, mas percebeu que chegou a uma conclusão muito cedo quando sua perna tocou na parede de luz. Sua perna não podia passar. Descobriu-se que a luz era na verdade uma barreira. Ele pensou que passaria pela barricada de luz sem qualquer obstrução, mas acabou sendo o último obstáculo que precisava ser ultrapassado. Com, com, com. Gustavo chutou a barreira de luz 3 vezes com pouca força, tentando verificar sua robustez. Ele ainda tinha a pedra em seu ombro no momento enquanto contemplava. O MBL realmente pensou nisso. Devido à força gravitacional, o peso corporal de todos será inexistente. Seria quase impossível para uma pessoa sem peso gerar força suficiente para romper isso. Mesmo quando equipado com uma linhagem que pode facilmente romper as coisas, as circunstâncias desta vez são um pouco enervantes, ele pensou. De qualquer forma, não adianta insistir nisso. Gustavo virou-se enquanto um sorriso encantador pairava em seu rosto. Ele andou cerca de 30 metros para trás e se virou para encarar a parede de luz. Ele se agachou ligeiramente enquanto ainda levantava a pedra em seus ombros. Isso não é suficiente para me parar. DAS foi ativado. SUS. O corpo de Gustavo se tornou um borrão enquanto ele cruzava o chão, chegando instantaneamente na frente da barreira de luz. Gustavo empurrou a pedra à sua frente ao chegar na frente da barreira de luz. A pedra fez contato com a barreira primeiro enquanto o corpo de Gustavo estava posicionado atrás dela. Ondulações se espalham pela superfície da barreira de luz devido ao impacto intenso. Pou. A milhares de metros de distância, os 3 participantes mais próximos de Gustavo se aproximaram da bola de luz verde. Eles agora podiam ver os diferentes caminhos à frente que levavam à bola de luz verde. Como os caminhos estavam começando a diminuir de largura, eles podiam ver nitidamente os diferentes outros caminhos que levavam à bola de luz verde. A garota de pele verde com uma aura vermelha cobrindo todo o seu corpo parou seus passos quando sentiu algo e decidiu se virar. No caminho à sua direita, cerca de 300 pés atrás, o menino com cabelo cor de água podia ser visto movendo-se em um ritmo razoável. O caminho à sua esquerda, a cerca de 120 metros de distância, o garoto com cabelo laranja espetado podia ser visto dando um passo de cada vez enquanto suas pernas estavam afundadas no chão. Os dois garotos pararam de repente quando notaram a garota à frente. Uma carranca apareceu em seus rostos quando eles se viraram para o lado e também notaram um ao outro. Os três pararam seus movimentos quando se descobriram. A tensão de repente encheu o ar enquanto eles se encaravam com cautela. Capítulo 179, competindo pelo primeiro lugar. Os três pararam seus movimentos quando se descobriram. A tensão de repente encheu o ar enquanto eles se encaravam com cautela. Oi, 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 que temos aqui? O garoto de cabelo laranja espetado foi o primeiro a quebrar o silêncio. Temei, eu deveria saber que seria você. E você também, eu sabia que você era forte e interessante. Ele expressou com uma gargalhada enquanto apontava para os dois.
Encaka, estou surpresa por você ter conseguido chegar aqui inteiro, idiota falador, a garota de pele verde disse com um olhar deprimido. Em seu rabo de vaca. Eu reconheci sua força, mas você me chama de falastrão, o garoto de cabelo laranja gritou com um tom de irritação enquanto apontava para ela. Quem você está chamando de rabo de vaca? Você quer morrer, seu idiota de cabelo de merda. Ela respondeu enquanto levantava sua cauda marrom e apontava para o menino. O é a Ria, caso você tenha esquecido. Eu não sou um idiota de cabelo de merda, seu rabo de vaca. Enquanto os dois brincavam um com o outro, Temei balançou a cabeça de lado com um olhar de pena. Idiotas, ele murmurou baixinho antes de continuar andando para frente. Eu vou te matar se você continuar me chamando assim de seu merdinha. A energia vermelha em torno da garota de pele verde se intensificou enquanto ela falava. Não se eu te matar primeiro, rabo de vaca, que expressou enquanto conjurava um martelo gigante feito de pedras do chão. Ambos se encararam intensamente. Assim que Ria e a garota de pele verde estavam prestes a atacar uma a outra, Ria notou algo. Espere. Onde está Temei? Ele perguntou com um olhar vazio. A garota de pele verde virou para o lado para verificar e também notou que ele havia desaparecido. Ambos se viraram e olharam para frente. Seus rostos brilharam com um olhar de realização quando descobriram que Temei havia falado enquanto eles estavam ocupados brincando. Aquele baixinho. Ria gritou com um olhar urgente e imediatamente correu para frente. A garota de pele verde também começou a correr no momento em que percebeu que Temei havia ido na frente deles. Os pés de Ria ainda estavam afundados no chão para evitar que ele flutuasse para cima. Surpreendentemente, desta vez ele conseguiu se mover mais rápido do que antes. Como esperado, a pessoa que foi mais longe foi Temei, que estava a mais de 30 metros à frente no momento. Agora que ele estava perto de alcançar a bola de luz verde, ele não se conteve mais. Sua energia estava se esgotando em um ritmo insano porque agora ele estava correndo. No entanto, ele não se importava em perder energia, desde que pudesse chegar primeiro à bola de luz verde. Em apenas alguns segundos, a garota de pele verde começou a diminuir a distância entre eles. Ela estava agora a cerca de 10 metros atrás dele. Ela não parecia ter sido afetada pela força gravitacional com o jeito que ela estava correndo enquanto segurava a foice vermelha. Além disso, ao contrário dos dois meninos que tinham rostos levemente pálidos, ela não parecia cansada. Temei virou o pescoço para o lado e olhou por cima do ombro. Droga, o que ela é? Ela só precisou de alguns segundos para alcançá-la. Que monstro, ele murmurou enquanto cerrava os dentes depois de perceber que a garota de pele verde estava perto de apanhar. Ele aumentou sua velocidade de corrida, fazendo com que uma faixa vermelha de energia brilhasse no chão. A garota de pele verde notou que ele estava começando a aumentar a distância entre eles e aumentou sua velocidade. Ambos pareciam ter linhagens semelhantes devido à energia vermelha semelhante que os revestia enquanto viajavam. No entanto, era evidente que eles tinham habilidades diferentes. Droga. Eu só tinha que estar no mesmo grupo desses monstros. Ria expressou com um rosto sombrio enquanto olhava para os dois à frente. Ele estava a mais de 25 metros atrás deles. Ah, eu não posso aceitar ser o perdedor aqui. Ria gritou com um olhar de determinação enquanto o chão aumentava sua velocidade. Era difícil para ele controlar o chão aqui, então o suor começou a escorrer de sua testa enquanto ele manipulava o chão com força. Com o passar dos segundos, ele lentamente começou a alcançá-los, mas seu corpo já estava tremendo pela perda de energia. Ia. Seu rosto brilhava com determinação e ferocidade enquanto ele gritava. A garota de pele verde finalmente alcançou Temei depois de um tempo. Ao mesmo tempo, eles estavam a cerca de 3.000 pés de distância da parede de luz que se estendia da bola de luz verde acima. Imediatamente, eles viram o espaço dentro da parede de luz à frente. Eles imediatamente perceberam que precisavam entrar no espaço para terminar o teste. A garota lentamente começou a ultrapassar Temei. Ela virou o rosto para o lado e o encarou por alguns instantes antes de acelerar novamente. Temei cerrou os dentes e murmurou: Estou chegando lá primeiro. Depois de dizer isso, ele se empurrou para frente. Tornou-se como um jogo de pega-pega. A garota de pele verde acelerava e ultrapassava Temei por um momento. Então Temei usaria mais energia para avançar, alcançando-a. Ainda assim, no momento seguinte, ela voltaria a acelerar, ultrapassando-o. Ele mais uma vez se empurraria para frente usando mais energia. O rosto de Temei estava começando a ficar cada vez mais pálido conforme eles se aproximavam da parede de luz à frente. Ria já estava alcançando-os e estava apenas a cerca de 15 pés de distância quando eles cruzaram a marca de 2.000 pés. Eles estavam agora a cerca de 300 metros de chegar à luz. Ao se aproximarem da luz, eles notaram uma grande pedra no chão após a parede de luz. Eles não pensaram muito nisso e se concentraram em ser os primeiros a chegar lá. Temei percebeu que estava ficando sem energia enquanto viajavam. A garota de pele verde agora havia aumentado a distância entre eles em cerca de 1,5 metro. Capítulo 180 Batalha entre o trio.
Temei percebeu que estava ficando sem energia enquanto viajavam. A garota de pele verde agora havia aumentado a distância entre eles em cerca de 1,5 metros. Ele lutou para diminuir a distância, mas não conseguiu porque estava quase sem energia. Nesse ponto, eles estavam a apenas 200 metros da parede de luz e levariam apenas alguns momentos para chegarem à frente da barreira de luz. Ah! Temei gritou enquanto revestia os nós dos dedos com energia vermelha antes de girá-los nas costas da garota de pele verde. Ela sentiu o ataque vindo de trás e se virou rapidamente enquanto colocava sua foice na frente dela. Bang! O punho de Temei bateu em sua foice, mandando-a vários metros para trás enquanto a foice perdia o brilho. Assim que ela parou de deslizar para trás, Temei se lançou para ela mais uma vez. Eu estou chegando lá primeiro, ele expressou quando chegou na frente dela e balançou o punho novamente. Sus! A garota de pele verde virou o corpo para o lado e balançou a ponta da foice para cima. Bam! Sua foice atingiu o braço direito de TM, fazendo-o se debater para cima. Ela girou sua foice e bateu no peito de TM, fazendo-o voar. Bam! TM caiu de costas a vários metros de distância. A garota de pele verde estava prestes a se virar e continuar sua jornada quando Ria apareceu na frente dela. Ele balançou o grande martelo de pedra que criou do chão em direção a ela. Tim! Tim! Ela balançou sua foice 2 vezes em resposta, e o grande martelo de 3 pés parecido com uma rocha foi instantaneamente dividido em 3 metades. Antes que Ria pudesse recuperar seus sentidos, a garota de pele verde já havia pulado no ar, e sua perna direita estava balançando em direção ao rosto dele. Ria rapidamente levantou a mão para se proteger. No entanto, imediatamente o pé direito dela fez contato com o braço dele, ele percebeu que essa garota não deveria ser tratada com leviandade. Bang! Arg! Ria gritou quando o chute tirou a mão dele do caminho, e suas pernas bateram em sua bochecha esquerda. Sangue jorrou de sua boca enquanto seu corpo viajava em um arco pelo ar. Como ela é tão forte? Ria disse internamente com uma expressão de dor e descrença antes de bater no chão. HMPH. A garota de pele verde exclamou com uma expressão desapontada antes de se virar para começar a caminhar em direção à parede de luz. Eu não vou deixar você, TM pulou depois de falar. Nem Koutail nem TM serão os primeiros a entrar. Eu irei antes de vocês dois. Ria gritou e se levantou com força também. A garota de pele verde se virou para encará-los. Esses merdinhas acham que são ótimos agora, hein? Ela disse com um olhar reprimido enquanto conjurava outra grande foice feita de energia vermelha em sua mão esquerda. Ela os ergueu e apontou para os dois. Os três se encararam por alguns segundos. No entanto, quando eles estavam prestes a avançar um para o outro, eles sentiram algo à distância. O Temei e Ria exclamaram ao mesmo tempo, mas assim que se viraram para verificar o que estava acontecendo, uma silhueta passou por elas. Sus! A garota de pele verde viu apenas o cabelo prateado e rosa antes que a pessoa passasse por ela. A velocidade era muito grande para qualquer um deles reagir a tempo. Antes que pudessem recuperar a compostura, a pessoa havia chegado à barreira de luz. Troin. A barreira ondulava como ondas conforme o corpo da pessoa passava por ela. Ele se expandiu como borracha antes que a pessoa finalmente passasse por ele. Os três olharam com olhares de descrença enquanto a pessoa chegava do outro lado. Eles pareciam sem palavras. Todas as brincadeiras e brigas foram em vão. Ela chegou antes de nós, disse TM internamente com um olhar conflitante. Droga. Veja o que vocês dois causaram. Ria gritou com um olhar irritado. Quem é ela? TM olhou para a pessoa que chegou dentro da parede de luz antes deles. Não é a garota que estava sentada ao lado daquele garoto loiro. A garota de pele verde reconheceu a pessoa. Era uma garota bonita e de aparência gentil, com cabelos prateados e rosa. 2 chifres se projetavam de sua testa. Depois de chegar dentro da barreira de luz, ela sorriu para eles antes de se virar e caminhar em direção à enorme pedra na frente. Ah, uma garota de aparência tão fraca chegou antes de nós, Ria disse antes de começar a se mover, caminhando para frente com uma expressão desapontada. A garota de pele verde também tinha uma expressão de decepção no rosto, mas ela aceitou que o que havia acontecido aconteceu. Temei e a garota de pele verde também começaram a caminhar em direção à parede de luz. Ao chegarem, tentaram vários métodos e, após um minuto, os três conseguiram passar. A força gravitacional voltou ao normal no instante em que eles atravessaram a barreira de luz. Ria tirou os pés do chão e suspirou de alívio. A energia semelhante a uma aura vermelha em torno da garota de pele verde e de TM também desapareceu. Eles olharam ao redor do espaço dentro da barreira criada pela grande bola esférica de luz verde acima. Era grande o suficiente para caber milhares de pessoas. Foi quando eles notaram corretamente a enorme pedra colocada no meio do espaço. Como isso veio parar aqui? Os três tiveram pensamentos semelhantes enquanto examinavam a grande pedra na frente. Com quem ela está falando? Ria falou com um olhar confuso enquanto olhava para a garota que chegou aqui antes deles.
Ela estava atualmente de pé no lado direito da pedra enquanto olhava para o chão na frente. Seus lábios ocasionalmente se moviam para cima e para baixo, o que significava que ela estava falando com alguém. Os três se aproximaram para verificar o que estava acontecendo. Você chegou aqui cerca de 30 minutos depois de mim. Nada mal. Uma encantadora voz masculina surgiu em seus ouvidos quando eles se aproximaram da garota na frente. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.